Desta vez nós vamos conversar com a Camila Daniel. A Camila Daniel é fisioterapeuta e especialista em lipedema. Hoje ela vai conversar com a gente justamente sobre esse assunto. E você que está acompanhando nosso programa, olha ela aqui toda elegante, toda linda. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Vanusa. Muito bom dia. Bom dia. A gente vai entender um pouquinho mais, né? Vai ter essa explicação sua sobre lipedema e quais são os tratamentos. Mas tudo isso vai acontecer no decorrer da nossa conversa aqui. Primeiro a gente explica para quem está em casa o que é, né? Pronto. Então, o que é o lipedema e por que está tão em alta esse tema, né? O lipedema é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura, principalmente nas pernas, nos braços e na região de quadril. Então, ele gera o que a gente chama de desproporção corporal. Geralmente, as pacientes que têm lipedema, elas não se reconhecem porque a sensação que elas têm é que da cintura para cima elas têm um corpo magro e da cintura para baixo elas têm um corpo mais gordo, com acúmulo maior de gordura. Mas associado a isso, a gente observa também um acúmulo de celulite, né? O aspecto celulítico muito intenso nas pernas, sensação de peso, uma fadiga que não tem explicação, que ao final do dia você fica muito fadigada, aquela dificuldade às vezes de executar atividades diárias, chega no final do dia com cansaço extremo. Tem pacientes que referem que num simples passear no shopping com os filhos já ficam com uma fadiga muito intensa, podem aparecer roxos espontâneos, né, presença de microvasinhos. Então todos esses são sinais do lipedema, que é uma doença que tem tratamento, apesar de ainda não ter cura, mas tem um tratamento que melhora muito a qualidade de vida. Pronto, a gente pode dizer que traz sintomas, por exemplo, dor? Sim, muitas pacientes sentem dor ao toque, por exemplo, quando eu vou avaliar, eu palpo algumas regiões, eu aperto algumas regiões. Tem pacientes que sentem dor nessas regiões, mas nem todo mundo precisa sentir essa dor. E tem aquela dor que eu costumo dizer que muitas vezes a paciente não entende, acha que, não, mas eu não tenho dor, que é aquela fadiga intensa, realmente aquela sensação de peso, que ela já vem com esses sintomas há tanto tempo que ela às vezes acha que não, eu sempre tive isso, não é do lipedema. E muitas vezes é, porque é uma doença que você vem há muito tempo com esse sintoma e vai menosprezando, deixando pra lá, dizendo, não, foi só um dia cansativo. E às vezes a paciente muitas vezes se acostuma com aquele peso, com aquela dor nas pernas e ela diz, não, é normal. Na verdade, assim, de uma certa forma, isso é genético? Hereditário? Sim. Vem de família? Sim. Ele tem cerca de entre 60% e 70% das pacientes têm um fundo genético. Então é muito comum, inclusive, ter aquela história, né? Que antes as pessoas diziam, mas não é doença, sua mãe é assim, sua avó é assim, sim, suas tias são assim. Mas é exatamente isso, todo mundo é portador de lipedema e não sabia, porque tem essa base genética. Então é muito característico. As pessoas dizem, mas teu corpo é igual ao da tua tia, essa cintura fina e essas pernas grossas. Então isso é muito clássico da gente ouvir das pacientes. Muito bom. A gente tem umas imagens aqui e no primeiro estágio provavelmente essa jovem, né? Ou não? Pode acontecer ainda nessa juventude os outros estágios? Pode sim. O lipedema, os estágios dele dependem de vários fatores, né? A gente costuma dizer que o que pode desenvolver o lipedema a gente chama de gatilhos, né? São gatilhos hormonais e ou de peso, né? Lembrando que é uma doença predominantemente feminina. E os gatilhos hormonais vão ser quais? Puberdade, gravidez e menopausa. Então são os momentos que a mulher tem flutuações hormonais. Então tem pessoas que já percebem características do lipedema desde a puberdade. Então já começam a ver um acúmulo de gordura maior nas pernas, muito novas, já é aquela menina que já fica com um pouco de vergonha de mostrar as pernas, né? E tem a característica também do peso, o ganho de peso também está muito associado ao aumento de volume. Agora eu tenho uma curiosidade, nós estamos vendo esse primeiro estágio. Por exemplo, a mulher ela pode ter essa perna grossa, de cima a baixo, e não ter, de uma certa forma, visivelmente você não perceber nada que seja gorduroso. Sim. Mas tem aquela perna lisinha e tudo. Isso não quer dizer que não seja... Como é que a gente consegue identificar? Por exemplo, é clínico, exame? O exame, o diagnóstico do lipedema, ele é clínico. Pode, por exemplo, estar no primeiro estágio e você já identificar que é? Sim, sim. E é muito, a apresentação da doença ela é muito variável. Sim. Existem pacientes, por exemplo, que visualmente elas estão no estágio 2, mas
em termos de sintomas, elas não têm. Elas não têm dor, não têm fadiga. E ao mesmo tempo eu tenho pacientes que estão no grau 1 e que têm muitos sintomas de dor, de fadiga, de peso, né, de desconforto. Então a apresentação da doença em si ela é muito variável, né? É interessante que se observe também essa mãe já com mais idade, porque muitas vezes essa jovem, ela tá ali empolgada. Eu tenho as minhas pernas grossas, são maravilhosas, beleza. Mas de repente é interessante ela observar a mãe dela, como a mãe dela está, e ao mesmo tempo essa outra mulher, no caso a mãe, observar como a avó era, para que possa buscar um tratamento logo, né? Exatamente, eu costumo dizer que é importante você ver as pessoas da sua família. Muita gente me pergunta, Camila, mas e eu posso chegar no estágio 4, no estágio 3? Aí eu, depende. Sua mãe, você acha que sua mãe tem? Aí ela, às vezes dizem, acho que sim. Em que estágio você acha que ela está? Aí eu acho que ela está no estágio 3. Então, a característica genética sua é a mesma da sua mãe. Então, provavelmente, se você não se cuidar adequadamente, você pode evoluir como sua mãe, como a sua avó. Então é importante, eu digo muito isso, o diagnóstico precoce, ele é imprescindível para você saber lidar e conduzir ao longo da vida, porque é uma doença crônica e ela é progressiva, ela pode ir piorando ao longo da vida, de acordo com a quantidade de gestações que você tem, com a mudança natural na menopausa, por exemplo. Então ela pode ir piorando tanto em sintomas quanto em volume. Então precisa saber os cuidados que você tem que ter para evitar que isso aconteça. Pronto. E aí a gente chama atenção para observar os estágios. A gente tem aqui os estágios, o 1, o 2, o 3, o 4. Quais são os danos que podem trazer para essa mulher, não só nas pernas? Pode trazer outros problemas mais graves para o corpo? Pronto. Associado ao lipedema, muitas vezes a gente fala que é uma doença só do tecido gorduroso, sim, mas não é. A gente tem alteração na marcha, a gente tem alteração na textura dessa pele. A maioria das pacientes com lipedema tem dificuldade de ganhar massa muscular. Então elas evoluem também com artrose. A maioria das minhas pacientes idosas já tem artrose, tem deformação na pisada, porque elas têm uma frouxidão ligamentar. Então são pacientes mais sujeitas à lesão articular. Por isso que a gente costuma dizer para evitar atividades de grande impacto, porque tem chances aumentadas de ter mais lesão. Então o exercício é um excelente aliado, mas a partir do momento que você se lesiona, você tem que parar. Verdade. Então verdade. É importante ter esse cuidado. Existe um peso ali também, né? Sim, além do acúmulo de gordura que muda toda essa dinâmica, né? Dependendo do volume que a paciente tem nas pernas. Como fisioterapeuta e especialista nesse assunto, na verdade, qual seria o tratamento? Como essa mulher, primeiro, identificar? Claro, primeiro, né? O diagnóstico. O diagnóstico. Identifiquei, estou sabendo que tenho. Como seria feito esse tratamento? Pronto, eu costumo dizer que o tratamento do lipedema é uma mudança de estilo de vida. Acredito. Porque é uma doença crônica. Então, assim como a diabetes ou a hipertensão, não adianta você ter uma atitude pontual que não vai resolver o seu problema. Você tem que entender que os cuidados são para sempre, né? Então, o que é que eu falo que são os 3 pilares do tratamento clínico, né? Do Sim. tratamento conservador do lipedema? É a alimentação, a atividade física e a fisioterapia. Porque a alimentação, você precisa ter uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação balanceada, predominantemente saudável, evitando alimentos industrializados, excesso de açúcar, de gordura, né? Evitar tudo isso que a gente já sabe que faz mal. Fazer atividade física regular, que também é muito importante. E a fisioterapia entra localmente, para a gente ajudar de que forma? Desinflamando esse tecido, que o lipedema ele é uma doença inflamatória. Então tem uma inflamação muito grande nesse tecido gorduroso que vai comprometendo cada vez mais, com o passar do tempo, sua circulação sanguínea e linfática, entendeu? Então vai gerando ao longo do tempo um comprometimento desse sistema. Então a gente tem que desinflamar esse tecido e melhorar essa circulação. E aí a gente usa recursos como drenagem, né? Bota pneumática, o LED, que é um aparelho de luz que a gente usa para modular essa inflamação. Então a gente vai associando os recursos de acordo com o grau de cada paciente para conseguir melhorar isso e prevenir essa progressão. Pronto, quando você fala de prevenção, a gente chama atenção logo para o primeiro estágio. Sim. Né? Se você iniciar logo do primeiro estágio,
pode não evoluir. Com certeza. Porque com esses tratamentos novos, que na época dos nossos pais não existia, facilitou muito para a vida das pessoas. A fisioterapia ela tem crescido muito, ela tem avançado muito, as especialidades têm trazido qualidade de vida para as pessoas. E hoje em dia as pessoas vivem com os problemas como se não tivesse. Exatamente. Né? Então, eu costumo dizer que o quanto antes você entender que tem lipedema, você começa a intervir da maneira adequada e você tem uma qualidade de vida muito melhor. Outra coisa, Camila, que chama atenção é que se sua mãe já está no estágio, por exemplo, 3, e ela tinha naquela época uma qualidade de alimentação talvez melhor do que a de hoje, imagina hoje com tantos alimentos industrializados, com tantos alimentos que não chegam na mão da gente com tanta qualidade. Exatamente. Eu costumo dizer muito isso, que eu acho que a gente, hoje, tudo que a gente come já vem muito, até uma fruta vem com agrotóxicos, Sim. Ninguém sabe o que é que tem. Então tem muita coisa ali por trás que fazem mal para o nosso organismo. Verdade. Então eu bato muito nessa tecla de evitar realmente o máximo possível de alimentos industrializados, daqueles que a gente já sabe que são industrializados. Porque o resto, por exemplo, tem coisas que a gente nem consegue ver. Sim. De frutas, de transgênicos, de tudo isso, a gente às vezes nem consegue perceber que estão ali nos alimentos. Então, realmente, eu recomendo para todo mundo que suspeita que tem lipedema, tirar ao máximo alimentos industrializados. Cuidado com a Coca Zero. É uma vilã, porque as pessoas às vezes acham que por não ter caloria, não faz mal. Porque não é só o não engordar. Mas a Coca Zero é cheia de conservante, corante, sódio, E assim, que tudo isso faz muito mal. Se eu não tenho a diabetes, né, tem hora que a gente fica pensando, tá na boca de todo mundo, olha, eu tomo Coca Zero porque eu tenho diabetes. Você sabia que as pessoas dizem isso? Beleza. E tem pessoas que dizem, não, eu tomo Coca Zero para evitar o diabetes. Aí eu fico naquela confusão gigante. A nossa fisioterapeuta não é nutricionista, mas cabe a gente ouvi-la, porque para ela chegar a falar do que ela está falando, ela estudou. E obviamente tem propriedade para falar porque ela trata desse assunto. E olha o alerta que ela está dando aqui. E a gente vai estar falando sobre esses assuntos, nada contra o que está aí no mercado. Mas se você pode aliviar, se você pode diminuir, se você pode não acrescentar para não lhe trazer problemas a mais, melhor. E o que eu costumo dizer, não é que, por exemplo, não posso comer mais nada, não posso fazer mais nada. Não, você pode, mas você precisa fazer a maior parte do tempo o certo. Para você se permitir em determinados momentos. E às vezes as pessoas substituem o refrigerante zero por água. Sim. Tipo assim, deixam de tomar água e tomam o refrigerante ao longo do dia. No café, no almoço, no jantar, E em aí várias vira refeições. brincadeira, né? Exatamente. Vira brincadeira. E o excesso é ruim demais. de tudo, né? Eu quero agradecer pela sua presença, chamar a atenção para as pessoas que busquem uma fisioterapeuta especialista, a Camila é uma delas, para que você possa já sair do primeiro estágio cuidando para não chegar no quarto estágio, porque eu acredito que no quarto estágio a pessoa já não está conseguindo nem levantar direito. Exatamente. E até ferimentos provavelmente vêm a acontecer nessa perna. Sim, geralmente no estágio 4, uma das características principais é que tem um comprometimento real do sistema linfático. Então a pessoa pode ter linforreia, ela tem um edema tão grande nos membros que a linfa começa a extravasar, às vezes, pela própria pele. Nossa. Então é um caso já bem mais avançado. Na maioria das vezes é necessária intervenção cirúrgica. O tratamento conservador ajuda, mas não é capaz de reverter. Né? Como no quadro 2, no quadro 3, a gente consegue ir revertendo, diminuindo, né, os estágios, mas no grau 4 realmente já se torna irreversível. Tá certo, eu quero agradecer a Camila Daniel, que veio hoje aqui para o nosso programa para falar sobre esse assunto. Ela é especialista em lipedema. Então, se eu fosse você, ficava mais bem informada ainda seguindo o Instagram dela. Você poderia falar esse Instagram para quem está ouvindo a gente? O meu Instagram é doutora Camila Daniel, né? Pode acompanhá-la. Eu compartilho muita informação importante para você que suspeita. Eu falo várias características, dou dicas de como você pode lidar com o lipedema, mesmo se você ainda não tem condição de fazer um tratamento específico para isso, mas pequenas mudanças já vão fazer grande diferença na sua qualidade de vida. Obrigada, tá, Camila? Gente, olha, conversar com a Camila aqui no programa e falar sobre esse assunto é trazer qualidade de vida para você que talvez esteja passando por esta situação e não tem nem a informação. E é porque tem informação em todo lugar. Mas o bom é ter uma especialista, né, para ajudar.